Olá, olá pessoal, todo mundo bem? Então vamos comentar aqui agora a prova de legislação de analista judicial. Confesso que eu fiquei bem mais tranquilo agora, porque quando vocês saíram da prova, odiei legislação, muito ruim e tal, e eu fiquei realmente preocupado. Eu sempre fico bem ansioso quando tem essas provas, com medo, rapaz, será que caiu alguma coisa que eu não falei? Será que algum ponto que não deu para visualizar em sala de aula caiu? Mas graças a Deus, vou até mostrar aqui, quem foi meu aluno vai comprovar, vai lembrar que tudo foi falado, graças a Deus, em sala de aula. Tinha duas questões realmente bem complicadas, mas as duas possivelmente vão ser anuladas. Vou mostrar para vocês o porquê. Então, muitas vezes a prova está difícil, é porque a banca às vezes cobrou algo que nem estava na lei. E aí eu vou analisar, mas o restante estava bem tranquilo. Tinha questão, a questão do REITs PPT, que era chegar lá e marcar, né? Então a prova não estava realmente, eu confesso que me assustaram bastante. E não é porque às vezes a pessoa, professor, para você estava fácil. Não, eu vou mostrar como realmente tinha questão que caiu na prova da manhã. Um item que caiu na prova de analista administrativo caiu de novo na prova de analista judicial. Então vamos aqui analisar. Estou pegando como base a prova tipo B. Se você estiver na prova tipo A, é só mudar aí as alternativas. Porque tem uma pessoa na prova de analista administrativo que estava olhando pela prova errada e sei, eu estou errando tudo. Mas não, é porque. Então vamos lá, questão 31. Essa era uma questão difícil, mas eu sempre alertei, inclusive tinha um Memorex especial de competências, né? Justamente porque eu falei, competência é algo realmente chatinho. Se cair, é uma questão difícil. Então, era uma loteria, são quatro provas de legislação. Na prova de analista administrativo não caiu competência. Agora na lista judicial caiu. Na prova de domingo vai cair? Ninguém sabe, é loteria. Mas eu sempre falei, estudem, visualizem, sei que é chatinho e fiz um Memorex. Inclusive está aqui, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu só pegar. Espera aí, deixa eu só pegar ele aqui para mostrar esse Memorex aí, especial de competências. Pronto, achei ele aqui. Então, perto da prova, eu postei aqui esse Memorex especial só de competências. Tinha várias dicas aqui de como você memorizar. Então, aqui fica a dica até para as próximas provas, né? Amanhã tem várias dicas aqui. E aí tem aqui a parte, até botei com marca-texto, das câmaras reunidas. Mas realmente confesso que não era uma questão muito fácil, não, essa daqui. Mas o gabarito dela é o item E. Pelo menos a gente analisando assim, logicamente, como eu falei, a gente precisa esperar o gabarito oficial da banca e tudo, mas o que a gente visualiza que não está ali dentro das competências das câmaras reunidas em matéria civil é o item E. Questão 32, batida demais em todas as turmas. Todas as turmas que eu passei, pessoal do presencial do INAP, presencial do SEV, da turma online, turmas de questões, todos os locais que eu passei, pessoal também ministrei aula para o Evolute, de Pix, a gente sempre falava essa questão das correções. Vocês não lembram da questão das varas da Fazenda Pública, não? Que eu dizia, por que que elas são bonitonas, né? Por que que está excluída as varas da Fazenda Pública? Mas vamos lá. O item 1. Sem prejuízo das correções ordinárias e anuais que os juízes se obrigam a fazer nas comarcas, o corregedor geral deve realizar uma de caráter geral, anualmente em pelo menos 10 comarcas, sem que se contem as correções extraordinárias determinadas pelo Conselho da Magistratura ou pelo Tribunal Pleno. Perfeito, correto. 10 comarcas, né? Sempre frisei isso. As correções ordinárias e anuais de realização obrigatória pelo juiz nas respectivas comarcas ou varas consistirão na inspeção assídua e severa e demais repartições que tenham relação direta com os serviços judiciais e sobre atividades auxiliares e funcionários da justiça que lhes sejam subordinadas. Perfeito, eu falei. Ordinário, as correções ordinárias e anuais do juiz, que ele vai nas comarcas, delegacias, presídios e tal, ver se está tudo ok. E o item 3. Sujeitam-se à correição os atos dos juízes, eventuários funcionários da justiça, inclusive as escrivanias da vara da Fazenda Pública. Quantas e quantas questões tinha, exceto, né? Eu dizia, não, por que que elas são uma bonitona tapioca que não vai ter, né? Inclui também. Portanto, 32 gabarito, item D. Todas as afirmativas aí estão corretas, beleza? O item 1 correto aí, porque ele vai falar pelo menos 10 comarcas. O item 2 a questão de correição ordinária e anual, que vai ter essa inspeção assídua aí de cartório, estabelecimentos penais. E o item 3 a questão de inclusive as varas da Fazenda Pública, portanto, gabarito item D. Todas estão corretas. Questão 33 sobre a questão do PAD, né? Essa questão de
da quantidade de dias do PAD, foi muito falado também. Então, o prazo para conclusão do processo disciplinar não excederá 90 dias, está errado, é 60 mais 60. O item 2. O ato de instauração conterá a exposição sucinta da infração administrativa, a indicação de dispositivos legais violados e a qualificação do acusado. Vamos lá, um pouquinho de lógica. Eu vou instaurar o PAD. Não tenho que ter a exposição ali, ele fala sucinta do que vai ser visto, da infração administrativa, indicação de dispositivo. Beleza, correto aí o item 2. O item 3 será facultativa a separação dos processos disciplinares ou sindicâncias punitivas quando as infrações disciplinares tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugar diferente, ou quando, pelo excessivo número de imputados ou por outro motivo relevante, a comissão ou sindicante reputar conveniente separação. Correto isso daqui, também é uma questãozinha um pouco complicada, mas o item 2 ele indicava ali o gabarito, porque se ele está correto, o item 3 tinha que estar correto, né? Já que o item um estava errado. Portanto, o gabarito dá 33, item C, 2 e 3. Questão 34, essa aqui caiu de manhã, e eu falei numa revisão de véspera, essa questão da promoção interrompeu o tempo de exercício, né? Eu falo assim, falar em revisão de véspera, porque o conteúdo visto nas turmas regulares, graças a Deus isso aqui foi visto, mas assim, na revisão de véspera, a gente pega ali mais de 1.000 artigos, como eu falei na coordenada administrativa, e tenta reduzir em 10 questões e tentar acertar a questão. Por isso que eu falei essa questão do item 2. Mas o item 1, o início do exercício da função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias. Correto? A promoção interrompe o tempo de exercício? Não, a promoção não interrompe o tempo de exercício, sempre é cobrado isso, né? Ressalvar os casos previstos em lei específica estadual, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão de atribuições, respeitada a duração máxima de 44 horas, limite mínimo e máximo de 6 e 8 horas diárias. Perfeito. Portanto, aqui o gabarito da 34 ficou o item E. Questão muito boa. Essa daqui também falei demais. Conforme o que estabelece a Lei Complementar 230, nos casos de impedimento ou afastamento superiores a 15 dias, o servidor ocupante de cargo de direção ou chefia será substituído com prazo determinado não superior a 60 dias por servidor? Não, é 180 dias por servidor. Beleza? Então está errado o item 1. O item 2. O substituto perceberá, além do subsídio, a diferença proporcional ao tempo de substituição, calculada como se fosse titular de cargo em comissão de função de confiança. Perfeito, correto esse item 2. O item 2 correto já dava o gabarito como item C, já que o item 1 estava na cara que estava errado, né? Não era 60 dias por servidor, era 180. E o item 3, a substituição prevista depende de ato da administração após indicação do gestor. Correto, então, gabarito 2 e 3. Questão 36. Essa aqui também é uma questão que vocês possivelmente acharam difícil, mas essa questão ela tem que ser anulada. Por quê? Ela está sem gabarito. Porque ele fala o seguinte: o Ministério Público será ouvido em todos os conflitos de competência. Está errado. Você pode olhar aí o artigo 270 do Regimento Interno, que o Ministério Público ele não vai ser ouvido em todos os casos. Somente aí nos casos do artigo, se não me engano, 178 do Código de Processo Civil. Então, o item 1 está errado. O item 2. Também pode suscitar conflito a parte que no processo ofereceu exceção de incompetência. Aqui, o que ele falou lá, basicamente o que tem lá no regimento interno, é que também, pode, até, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês, porque isso aqui eu tô, para quem já fez a prova, vocês podem, eu quero é rapidez, né? Eu quero é saber logo o gabarito, mas aqui, como tem outras pessoas, principalmente vai fazer para oficial de justiça, é interessante que visualize esses outros pontos, né? Porque foi visto aqui que uma questão que caiu na prova da manhã caiu na prova da tarde de novo, uma coisa que eu mesmo não acreditaria que isso aí poderia acontecer. Então, aqui, ó, o que ele fala no 271 não pode suscitar conflito à parte que no processo arguiu a incompetência relativa. Não fala a questão de exceção de competência. O conflito de competência não gosto, porém a parte que não arguiu ou suscite a incompetência. Ficou assim, essa questão, ela realmente está um pouco complicada. Eu preciso analisar, dependendo do gabarito que a banca for colocar, possivelmente a banca vai colocar o item C. Mas eu acho ela uma questão, sim, acho que a banca extrapolou um pouco aqui, na minha opinião. Acredito que a banca vai considerar o item C, 2 e 3 aí, como gabarito, pegando isso daqui, ó. Porque
ele fala, não pode, o 271 não pode suscitar conflito a parte que arguiu incompetência relativa. Depois ele fala, o conflito não obste, porém, a parte que não arguiu suscite a incompetência. Então, da forma como está lá, não tem no regimento interno. Dizer assim, também pode suscitar conflito a parte que no processo ofereceu exceção de incompetência. Não tem. O que a gente poderia verificar, né, seria aí a incompetência relativa, a questão aqui, enfim. Na minha opinião, o item 2 ele está prejudicado e a questão teria que ser anulada. E, dependendo do que a banca for seguir, eu vou ajudar aí alguns alunos a elaborar esse recurso, beleza? Mas, como eu falei, aqui é bem rápido, a prova sai agora, 10h20 agora da noite, eu estou comentando. Depois a gente vai fazer uma análise mais apurada, bem direitinho, mas aqui é só para vocês estão bem ansiosos aí para já ter essa correção. 37. Aqui também é uma questãozinha show demais. Aqui também estava na revisão de véspera do INAP, dia 9 a revisão, a prova agora dia 10. Uma questão justamente de cobrando isso daqui. Então, com base na Lei Complementar 230, até dei a dica dos verbos, né? Que nem caiu dessa forma, que era até mais fácil. Então, os servidores do Poder Judiciário serão aplicadas as mesmas sanções previstas no Estatuto dos Servidores. Correto? Advertência, suspensão, cassação, destituição e assim por diante. 2. Além das proibições previstas no Estatuto dos Servidores, aos servidores do Poder Judiciário é vedado especialmente dificultar ou deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente, por via hierárquica, em 24 horas, representação, petição, recurso judicial, administrativo, documento que houver recebido, se não estiver em sua alçada, resolvê-lo. Correto? Na questão lá, trocar 72, colocar 72 horas, né? Isso aqui gera advertência. E o item 3, a responsabilização administrativa do servidor do Poder Judiciário dá-se-á sempre através de processo administrativo ou sindicância em que lhe seja assegurada ampla defesa. Correto, portanto, a 37, o gabarito, item D. 38, aqui falei na revisão também, disse, ó, lê ali até o artigo 20, essa parte de eleição, coloquei de manhã. Pode conferir lá no meu Instagram. Eu disse, olha, tópicos que ainda não foram cobrados, que podem ser cobrados. Eleição de desembargador. Então, quem viu ali pela manhã, deu uma revisada, caiu na prova da tarde. Diz assim, os membros do cargo de direção serão eleitos na primeira sessão ordinária do mês de novembro dos anos pares. Não, mês de outubro dos anos pares. Tanto que eu falava, agora em outubro desse ano vai ter eleição. 2. Na sessão ordinária imediatamente anterior, aquela que estiver proceder à eleição, o plenário aprovará a lista com o nome dos 3 desembargadores mais antigos e desimpedidos, dentre os quais serão excluídos presidente, vice-presidente e corregedor. Perfeito, correto? E o item 3, não se considera eleito quem não obtiver mais da metade dos votos, desembargador. Se nenhum reunir essa votação, realizar-se-á novo escrutínio entre os dois mais votados, considerando eleito, em caso de empate, o mais antigo no colegiado. Perfeito. Tem uma questão no material, nas turmas regulares, que é bem parecido com essa questão aqui, bem parecido mesmo. Os itens aí quase idênticos. Portanto, gabarito item C dessa questão aqui, questão 38. Questão 39, essa daqui estava boa demais, né? Então, diz assim, conforme reza a Lei de Organização Judiciária do Estado do Piauí, é o Redes PPT, caiu de manhã, caiu à tarde também, mesma questão. São requisitos mínimos para a criação de comarca, as condições listadas alternativas a seguir, à exceção de uma. Gabarito item A, distância mínima de 50 quilômetros. Não, distância mínima é de 30 quilômetros. O item B caiu de manhã, o item B, ó. Correto. O item C, correto. O item D, correto. E o item E, correto também, portanto, gabarito na cara e o item A. Essa questão 40, outra questão que vocês também possivelmente acharam difícil, é outra questão também que, pelo menos numa análise rápida que eu estou fazendo aqui, é outra questão que tem que ser nula, essa daqui principalmente. Por quê? Porque possivelmente, pelo que eu estou vendo aqui, a banca extrapolou a legislação. A banca cobrou o agravo regimental como um todo. E tem tópicos aí que você não consegue, porque assim, o que que a banca não pode fazer? A prova é de legislação. Então, tem que ficar na legislação. Ah, mas cai agravo regimental, por exemplo, em outros pontos. Então, ela pode cobrar lá, até mesmo porque, muitas vezes, o regimento interno ele faz menção ao o Código de Processo Civil, não é nem o atual, às vezes umas leis estaduais. Então, não pode fazer essa ligação. Se ela quis fazer isso, ela, infelizmente, ela extrapolou aí o edital de legislação. Porque imagina eu como professor de legislação, aí chega nessa parte de agravo regimental. Aí eu tenho que explicar processo civil, processo penal para usar. A aula não ia acabar nunca, né? O regimento interno já é do tamanho do mundo. Aí não, agora, pessoal, vamos lá. O Código de Processo, não. Isso aí fica na matéria de processo civil. E, por exemplo, se não caísse processo civil no concurso, processo penal. Então, na minha opinião, repito,
Foi uma análise rápida que eu fiz. Essa questão também tem que ser anulada por extrapolar. Primeiro que ela nem coloca o enunciado, ela só colocou assim, a respeito do agravo regimental. Aonde? Na lei de organização, no estatuto, mas professor, mas só tem no regimento. Mesmo assim, mesmo só existindo no regimento, você não considera, não consegue observar isso daqui. Possivelmente a banca considere o gabarito como item B, porque lá no regimento fala 15 dias, e aqui tem 5 dias. Mas quem errou essa questão é uma questão também que extrapolou aí, e eu vou analisar ela com mais calma, logicamente. A prova saiu agora, tem nem 5 minutos que a prova saiu, eu já vim aqui gravar para vocês, mas depois eu vou analisar com mais calma e fazer o fundamento aí para o recurso, para quem precisar. Tudo depende do gabarito oficial. O gabarito oficial é que vai, é depois que sair o gabarito oficial, é que a gente vai analisar e verificar quais são as questões que cabem recurso aí, beleza? Mas confesso que estou bem mais tranquilo, porque eu estava muito preocupado, assim, de ter tido uma prova que fora do que a gente, mas graças a Deus não. E vocês podem comprovar agora aí, né, depois da explicação, que tudo foi falado. Foi uma provinha um pouco mais difícil, lógico. A prova de analista administrativo, ela estava um pouco mais direta, essa daqui estava um pouco mais cansativa, mas era algo também óbvio, né? São 4 provas de legislação. A banca ia, alguma delas aí a banca ia ter que fazer uma coisa difícil, então ainda tem mais 2 pela frente. A gente fica sempre apreensivo aqui, mas fico feliz por, graças a Deus, vários pontos aí de revisão de verso, vários pontos trabalhados em sala de aula foram cobrados. Vamos agora esperar o gabarito oficial, esse é o que vale, para saber qual o posicionamento da banca e aí verificar. Mas tem 2 questões aqui que já tem muita força aí de recurso, que é a questão aqui a questão 96, que fala do conflito de competência, e essa do agravo regimental, a gente não pode dizer assim, é uma questão certa que vai ser anulada. Infelizmente não, porque depende da banca. É uma análise discricionária da banca que saber se vai anular ou não. Mas, se você chegasse, professor, na sua opinião, essa daqui tem que ser anulada. Essa questão 40, porque extrapolou realmente, por isso que é difícil. Não está no que a gente estudou. Então, a questão 40 extrapolou. E a questão 36, apesar dela estar no regimento, o item 2 ele também, a redação um pouco complicadinha aí, e aí pode gerar anulação da questão. Beleza? Então, valeu, pessoal. Deixando aqui nosso gabarito extraoficial. Nas próximas provas, vou estar aqui comentando com vocês. Um grande abraço.